Graça e paz, irmãos, boa tarde. Mais um estudo nosso em autoconfrontação. Queremos agradecer a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos dá de estudarmos juntos, aprendermos mais e buscarmos mais a face do Senhor através do esforço mesmo do cristão em confrontar a si mesmo, em buscar nos seus próprios corações cada uma das falhas, cada um dos pecados, cada um dos indícios e práticas da iniquidade, para que, confrontando-nos a nós mesmos, nós não sejamos confrontados, ou seja, julgados por outras pessoas, e assim nós possamos ter um testemunho de Cristo melhor e mais evidente em nossas vidas. Então, mais uma vez, agradeço aos amados irmãos, os irmãos que têm acompanhado, têm sido abençoados, os irmãos que têm crescido espiritualmente, que têm buscado, inclusive, decorar os versículos. Louvamos ao Senhor por isso. Então, que Deus abençoe grandemente em nome de Jesus. Então, vamos dar continuidade e agora com uma oração. Querido Deus, glorioso Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós te pedimos que o Senhor abençoe este momento de estudo da Tua Palavra. Te pedimos em nome de Jesus Cristo que o Senhor abençoe cada irmão que na transmissão, ou mesmo que muito tempo depois possam acessar este conteúdo, possam ser grandemente abençoados. Que a Tua Palavra, Senhor Deus, possa produzir transformação em nossos corações, de tal maneira que nós possamos fugir da aparência do mal, buscar a Tua face, fazer a Tua vontade. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, pois bem, nós vamos dar agora a lição 11. Nós terminamos aí a lição 10 na semana passada, aprendendo a lidar com o eu. Nessa lição 11, nós vamos aprender sobre a ira e a amargura. E a base para esta lição é Efésios capítulo 4, versículos 31 e 32 e Tiago capítulo 1, versículos 19 e 20. Diz assim, Efésios 4, 31 e 32. Longe de vós toda a amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias e bem assim toda a malícia. Antes seja uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. E Tiago 1, 19 e 20 diz, sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então, essa é a base. Nós vamos aprender sobre a ira e a amargura. São dois sentimentos que normalmente o homem carrega em seus corações quando se sente injustiçado ou passa por algum tipo de situação. Sentimentos que permeiam o coração humano, e nós vamos aprender como lidar com isso e como evitar que pecados possam se enraizar por causa desses sentimentos. A ira e a amargura são dois sinais evidentes de que você está se concentrando em si mesmo e deixando de confiar na soberania de Deus para dirigir a sua vida. Crendo que Deus faz com que todas as coisas cooperem juntamente para o bem daqueles que lhe pertencem e o amam, você pode reagir às provações com alegria em vez de ira e amargura. João 14:15, Romanos, também Efésios, Tiago, 1 Pedro e 1 João. Vamos lá para João 14, versículo 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Romanos 5, do 3 ao 5. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Também Romanos 8, 28 e 29. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto
Aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Também Efésios 4:31. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Tiago 1, do 2 ao 4. Meus irmãos, tende grande gozo quando passardes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. 1 Pedro 1, do 13 ao 16. Portanto, cingidos os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. 1 João 5:3. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Então, amados, esses aí são os versículos da introdução ao assunto sobre ira e amargura. A nossa intenção é baseada naqueles dois versículos lá, que é a base geral da lição, e nesses que são da introdução ao assunto, nós possamos nos lembrar que ira e amargura são evidências de que nós não estamos confiando totalmente no Senhor. É necessário haver uma confiança completa, total no Senhor, para que a ira e a amargura não domine, ou que pelo menos não seja abundante em nossos corações, em virtude de circunstâncias, em virtude de sentimentos e em virtude de pessoas. Que Deus possa nos ajudar. Os propósitos dessa lição são apresentar o ponto de vista bíblico sobre ira e amargura, ajudar a identificar respostas não bíblicas à ira e amargura. Letra C, desenvolver um plano para vencer a ira e a amargura. Então, que Deus possa nos ajudar nesse sentido. A ira e a amargura são terrivelmente prejudiciais ao amor bíblico, aos relacionamentos harmoniosos e à maturidade em Cristo. Fracassar em despojar-se da ira e da amargura entristece o Espírito Santo, dá oportunidade a Satanás para agir na sua vida, enfraquece o seu testemunho diante de outros e rompe a unidade no corpo de Cristo. Lidar biblicamente com a ira e a amargura requer obediência completa à palavra de Deus em todas as circunstâncias e com todas as pessoas, ainda que os seus sentimentos ordenem o contrário. Mateus 5,16. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Romanos 14:19. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. 1 Coríntios 13:4 e 5. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. 2 Coríntios 2, 10 e 11. Diz assim: E a quem perdoardes alguma coisa, também eu, porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós, o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás. Porque não ignoramos os seus ardis. Agora 2 Coríntios 5, 14 e 15. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Gálatas 5, 17 ao 26. Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias
e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também em Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Efésios 4, de 1 a 3. Diz assim: Rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Efésios 4, 26 e 27, também 31 e 32. 26 e 27 dizem assim: Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. 31 e 32. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Antes sejam de uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Efésios, capítulo 6, versículo 11. Diz assim: Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Colossenses 3, do 8 ao 15. Mas agora, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Hebreus 12, 15. Tendo cuidado de que ninguém vos prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Então, queridos, esses aqui são os versículos que falam sobre a questão da ira e da amargura. E para nós conseguirmos compreender um pouco mais sobre isso, é necessário nós compreendermos 4 elementos. É necessário que nós possamos compreender nosso problema, ou seja, eu falando de mim, é necessário que eu compreenda o meu problema na perspectiva de Deus. B, é necessário que eu tenha uma esperança bíblica, ou seja, me apegar nas esperanças que a palavra de Deus me diz. Letra C, é necessário que eu busque produzir uma mudança bíblica, produzir uma capacidade maior de não permitir que ira e amargura tomem conta do meu coração. E letra D, é necessário que a partir daí eu tenha uma prática bíblica. Como é que eu vou praticar guardar meu coração para não guardar ira e amargura? A partir disso, nós temos uma seguinte questão. Qual é o ponto de vista de Deus? Né? Esses 4 elementos. Né? Qual é o ponto de vista de Deus? A partir de que ponto de vista eu devo olhar para a ira e para a amargura? É o ponto de vista do Senhor. Então, de acordo com o ponto de vista, diz assim, o ponto de vista do Senhor diz assim: a ira, ou seja, grande descontentamento, animosidade, que se desperta ou se expressa rapidamente, é característica da velha natureza independente de Jesus Cristo e é contrária às Escrituras. Gálatas 5, versos 19 e 20.
Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias. Tiago 1, 19 e 20. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. A ira, grande descontentamento, ou seja, animosidade, que se desperta ou se expressa rapidamente, é característica da velha natureza independente de Jesus Cristo e é contrária às Escrituras. A amargura relaciona-se à ira e demonstra uma grande insatisfação com a soberania de Deus em sua vida. A amargura surge de uma vida voltada para agradar o eu, em vez de agradar ao Senhor, e causa muitos problemas. Então, Atos 8, do 18 ao 23. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade e ora a Deus para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Romanos 3, do 10 ao 18. Como está escrito: não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto. Com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Agora, Hebreus 12, 15. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Então, queridos, essa é a perspectiva de Deus sobre a ira e a amargura. É como Deus enxerga a ira e a amargura. Muitas vezes, muitos crentes ficam tentados a guardar em seus corações tanto a ira quanto a amargura, como se esse pecado da ira e da amargura fosse um pecado menor em virtude de não ser um pecado externo, é algo que está dentro do coração da pessoa. Mas a maneira como nós vemos que a perspectiva de Deus sobre esses dois sentimentos nos mostram que é um pecado grave, que atinge a igreja, que prejudica não só a pessoa, mas a comunidade eclesiástica como um todo, e que precisa tirar esses dois sentimentos do coração de quem quer que seja. Então, que possamos enxergar a ira e a amargura pela perspectiva de Deus, para que possamos realmente odiar a ira e a amargura do mesmo jeito que Deus odeia a ira e a amargura. Então, o segundo ponto é a esperança bíblica. Qual é a nossa esperança em relação a isso? Visto que a palavra de Deus ordena que você abandone a ira e a amargura, é possível fazê-lo. Vamos lá? Visto que a palavra de Deus ordena que você abandone a ira e a amargura, então vamos ver agora quais são os versículos que falam sobre abandonar a ira e a amargura. Salmo 37, 8. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes de forma alguma para fazer o mal. Colossenses 3, 8. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Tiago 1, 19 e 20. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Então, aí são versículos que falam sobre abandonar a ira e a amargura, e agora versículos que vão nos dizer que é possível, por mais que a pessoa seja irascível e com tendência a ser amargurada, é possível deixar de ser irascível e é possível deixar de ser uma pessoa amargurada.
As promessas de que isso é possível são em 1 Coríntios 10:13, que diz: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes com a tentação dará também um escape para que possais suportar. Hebreus 2:17 e 18. Por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Hebreus 4, versos 15 e 16. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então, esse é o princípio, é o primeiro princípio que fala sobre a nossa esperança. A esperança de que Deus ordena que nós abandonemos a ira e a amargura, e a esperança de que nós temos a capacidade dada por Deus, guiada pelo Espírito Santo, para abandonar a ira e a amargura. Princípio número 47, ainda sobre a esperança. Você não precisa defender ou proteger aquilo que você entende ser seus direitos, porque Deus faz com que todas as coisas cooperem juntamente para o bem daqueles que lhe pertencem e o amam. Salmos 37, 23 e 84, 11 e 12. Salmo 37, 23 diz assim: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e deleita-se no seu caminho. 84, 11 e 12. Porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória, não retirará bem algum aos que andam na retidão. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. 1 Pedro 2, 19 a 25. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos padecendo injustamente. Porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis? Mas se fazendo bem sois afligidos e o sofreis, isso é agradável a Deus. Porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. O qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. O qual, quando injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Deus faz com que todas as coisas cooperem juntamente para o bem daqueles que lhe pertencem e o amam. Romanos 8, 28 e 29. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Pois bem, queridos, este é o nosso estudo de hoje, a parte introdutória ao assunto sobre ira e amargura. Aprendemos quais são os propósitos desta lição, nós aprendemos qual é o ponto de vista de Deus sobre a ira e a amargura, e qual é a nossa esperança sobre deixar a ira e a amargura. Que o Senhor possa nos ajudar. A nossa oração é para que Deus nos ajude nesse sentido, possa ajudar a cada irmão, e que nós possamos ter uma vida na qual não haja uma prevalência da ira e da amargura em nossos corações. Oremos. Querido Senhor, glorioso Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado por esse estudo nesta tarde. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém.